com gravidade, pela gravidade, que são os mais calibrosos, que geralmente são acoplados em sistemas fechados. É importante a gente atentar para a localização do nível do frasco coletor, está sempre abaixo do nível de drenagem. Isso é muito importante, senão o dreno não vai ter um bom funcionamento. Os drenos de tórax são um bom exemplo disso. E os drenos de sucção, que são os drenos com pressão negativa, os Portovax, Hemovax, que são os drenos utilizados em procedimentos compartimentos fechados e que basicamente em cirurgias limpas, eu preciso manter aquele local sempre evacuado de qualquer secreção. Então o Portovac, ele é um dreno ativo com pressão negativa, ele está sempre fazendo a sucção dessa secreção que vai acumulando aos poucos na ferida operatória. Quanto ao material, eles podem ser de borracha, silicone ou polietileno. Os de borracha são os drenos bem maleáveis, que são moldáveis, mas eles têm um ponto negativo, que eles têm um risco de infecção um pouco aumentado com relação aos outros, porque a aderência das bactérias a esse tipo de material ela é maior, então ele tem um risco de infecção aumentada. Os drenos de silicone, que são inertes, radiopacos, eles são maleáveis também, são os drenos preferencialmente eleitos quando possível e disponíveis nas unidades. E os de polietileno, que são os de plástico radiopaco, aí a gente tem a sonda, os drenos de tórax, aí os drenos mais calibrosos e enrijecidos. Aqui os dreninhos de Penrose são numeração do 1 ao 3. É uma laminazinha de borracha, muito usado, muito difundido. Ele usado para vários tipos de procedimento, tanto na sala de emergência quanto nas cirurgias, drenagem de abscessos. A gente deixa um Penrose ali para não fechar aquele orifício daquela região drenada e poder evacuar essa secreção que vai sendo produzida, essa secreção purulenta que vai sendo produzida até a cicatrização e aí retirada desse dreno, ou em compartimentos que eu preciso evitar uma síndrome compartimental, como por exemplo aqui em membros, quando tem uma lesão importante de mão, pé, e eu preciso evitar aí que a formação de seroma, edema e acúmulo de líquido, então o Penrose é muito bem empregado nesses locais. Os drenos de sucção nas cervicotomias são muito usados nas cirurgias da mama, nas mastectomias, porque são cirurgias teoricamente limpas e que preciso deixar esse reservatório bem fechado e limpo no pós-operatório, sem qualquer acúmulo de secreção. Então os drenos de sucção Portovac, que tem essa sanfoninha, a gente aperta a sanfoninha e ela fica fazendo pressão negativa na ferida o tempo todo. Então isso evita o acúmulo de secreção. Os drenos de tórax, que são tem calibres variados aí e que são utilizados aí para drenagem de ar, pus, sangue, líquido, dependendo da condição do paciente e da indicação, é o calibre que a gente vai escolher do dreno também. Aqui exemplificando uma drenagem de tórax, é sempre na linha M axilar, mais ou menos no 5º espaço intercostal, sob anestesia local. A gente infiltra aqui entre os arcos intercostais, sempre na borda superior do arco inferior, para desviar o feixe vascular nervoso, e a introdução do dreno através da divulsão romba da pele, tecido celular subcutâneo, musculatura. Eu chego no intercostal e divulsiono de forma romba com uma pinça de Kelly aqui o espaço intercostal e introduzo o dreno de forma póstero superior, que é isso, o dreno vai ficar localizado atrás do pulmão e cranialmente. É a posição correta do dreno.
Aí umas imagens da das salas de emergência aí que, infelizmente, durante o procedimento a gente acaba fazendo uma bagunça por conta da rápida ação que tem que ser no procedimento mesmo. O paciente chega com insuficiência respiratória, eu faço a descompressão com o gel, se for um pneumotórax hipertensivo, não dá tempo de fazer raio-x, se eu mandar o paciente para o raio-x com pneumotórax hipertensivo, ele vai morrer no raio-x, então eu tenho que fazer a descompressão imediata e a evacuação da cavidade torácica. Então, muitas vezes o cenário que vocês vão se deparar vai ser esse mesmo. Dreno de Kerr, que é um dreno para a gente drenar bile da via biliar, nos casos de obstrução da via biliar, ou quando eu preciso fazer uma cirurgia de via biliar, que eu tenho que fazer a manipulação dessa via biliar com papilotomia, exploração da via biliar, eu deixo um dreno de Kerr e aí eu faço depois o controle radiográfico, injetando contraste pelo dreno. Aqui a gente vê o dreno bem posicionado na via biliar do paciente, contrastando aqui hepático direito, hepático esquerdo, colédoco, e esse dreno ele serve tanto para drenagem da bile quando tem uma lesão, alguma coisa interrompendo o fluxo da bile do colédoco para o duodeno, ou nesses pós-operatórios de cirurgia do trato biliodigestivo também, que eu preciso deixar esse dreno como uma segurança aí para o paciente no pós-operatório, e aí mais tarde eu saco o dreno e não precisa reabordagem cirúrgica alguma. Nos casos de peritonite difusa, a gente não usa dreno, porque os drenos eles têm que ter uma indicação precisa de drenagem de um local onde tem uma inflamação, ou eu preciso deixar um dreno sentinela, ou eu preciso deixar drenando uma secreção de uma coleção localizada. Se tiver uma inflamação difusa, uma peritonite difusa, esse dreno não vai ter eficácia, ele não vai ter sentido, porque um dreno não vai drenar o abdômen todo. Então é melhor, nesses casos de peritonite difusa, lavar exaustivamente a cavidade abdominal e não deixar dreno. Se for preciso, tem que reabordar o paciente para relavar a cavidade abdominal, mas deixar dreno nesses casos não vai ser, não vai ter efetividade. Uma coisa que vale a pena a gente falar aqui com vocês é sobre a sonda de Stegstack-Blackmore, que é uma sonda que salva o paciente nos casos de hemorragia digestiva alta por úlceras varicosas no esôfago. É uma sonda que tem 4 vias, uma via que controla a secreção gástrica, uma via que controla o balão que fica insuflado no estômago, outra que controla o balão que fica insuflado no esôfago e a outra via que controla as secreções esofágicas. A contraindicação da passagem dessa sonda é quando o paciente foi submetido por cirurgia gástrica recente ou estenose gástrica, porque eu posso causar uma lesão maior do que o paciente já tem quando eu for insuflar o balão em cima de uma lesão estenótica ou de uma anastomose recente. Vou acabar fazendo uma ruptura dessa parede do esôfago. E complicações com relação a ele são a obstrução da via aérea, a ruptura esofágica e a erosão da mucosa esôfago-gástrica. Aqui, essa ruptura esofágica acontece pela hiperinsuflação do balonete do esôfago. Deveria sempre vir com um manômetro para a gente medir essa pressão adequadamente, que deve ficar em mais ou menos 45 milímetros de mercúrio, não mais que isso. E essa sonda é importante saber que ela fica por 24 horas no paciente, depois eu preciso retirar, porque essa pressão ela vai acabar fazendo necrose por interromper a circulação na parede esofágica. Então é uma sonda que eu não posso deixar muito tempo, só para controlar. É uma medida heróica que vai controlar o sangramento na hora, e aí depois eu mando esse paciente para a ligadura elástica dessas varizes.
E o balão gástrico, ele tem que ser enchido com mais ou menos 100 ml de soro gelado. Outro dispositivo que nós temos que faz a comunicação do meio externo com o órgão são as cânulas de traqueostomia, que tem as suas indicações. Nós já falamos sobre traqueostomia na aula prática, só para dar uma relembrada. A indicação de uma traqueostomia em pacientes com intubação orotraqueal prolongada, geralmente em unidade de terapia intensiva, com tempo maior de 14 ou 15 dias. Pacientes que não conseguem fazer uma higienização respiratória satisfatória, que eles não têm o reflexo do escarro, da tosse, de forma satisfatória, podem ser beneficiados pela traqueostomia. E o paciente que falhou o desmame da ventilação mecânica, já não tem mais um tempo delimitado que ele vai precisar da ventilação mecânica, já tentei fazer o desmame e não deu certo, então eu já indico a traqueostomia, que nada mais é do que a introdução de um tubo com um balonete insuflado através de uma abertura feita na pele até a traqueia, com um balonete insuflado dentro da traqueia. Então essa foi a nossa aula, pessoal. A gente vai esclarecer todas as dúvidas de vocês no fórum, e o material de apoio também já vai estar disponível na página, tá bom? Muito obrigada e nos vemos em breve.